já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. A sua vida ele me deu, para poder viver. A Igreja Batista Palavra da Cruz apresenta a Mensagem da Cruz. Apresentação: Pastor Cláudio Morandi. Tenho alegria no coração, pois Cristo já me deu o perdão. A sua morte ele me fez morrer, pra nele renascer. Agora vamos preparar os nossos corações para ouvirmos a Palavra de Deus. Graça e paz, queridos, que satisfação mais uma vez nós estarmos juntos para compartilharmos da verdade da Palavra de Deus. E nesta oportunidade eu quero falar sobre um tema que ele é tão importante para as nossas vidas. Vamos falar sobre não temas, Deus está no controle. Guarde bem este tema. Não temas, Deus está no controle. Para esta reflexão, nós vamos estar abrindo as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, nos versículos 13 e 14. Isaías 41, 13 e 14. E após a leitura da Palavra de Deus, nós estaremos fazendo uma oração, pedindo a orientação do Espírito Santo para esta reflexão. Assim diz a Santa Palavra de Deus: Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Vamos ter uma palavra de oração. Maravilhoso Pai, nós te damos muitas graças por esta manhã tão preciosa. Obrigado, meu Pai, pela noite de descanso. Obrigado por mais um dia de vida. Graças te damos por este ar que nós podemos respirar. Obrigado pela saúde. Obrigado pelas famílias que nos ouvem nesta manhã, cada vida, cada coração carente da pessoa de Cristo. Meu Pai, revela a sua graça e leva todos aqueles que nos ouvem neste dia tão especial a uma experiência de regeneração com a pessoa de Cristo. Fala conosco, Pai. Fala pelo teu Espírito. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós entregamos este tempo diante do Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos com o nosso coração cheio de gratidão a ti, porque tu és o nosso Deus e o nosso Pai. Em nome de Cristo, amém. Não temas, Deus está no controle. Eu sei que no nosso dia a dia nós temos uma tendência de temer muitas coisas. Por exemplo, quando nós ligamos a televisão, quando nós lemos aí um jornal, nós nos deparamos com tantas coisas terríveis, com catástrofes, com calamidades. Isto nos causa um certo temor. Mas vocês sabiam que a imprensa escrita e falada, elas começam a trazer essas informações dessas catástrofes, dessas tragédias? Qual é a finalidade disso? Primeiro que essas catástrofes e essas calamidades, tudo isto é para nos mostrar de uma forma tão clara que a palavra de Deus, a cada dia que passa, ela está se cumprindo. Então a Bíblia está se cumprindo todos os dias. Isso significa que Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Então,
cada um de nós devemos estar preparados para encontrar com o nosso Deus. Amós, capítulo 4, versículo 12, a Bíblia diz assim: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Então, nós devemos fazer esta pergunta: nós estamos verdadeiramente preparados para encontrarmos com o nosso Deus? Você tem certeza do seu novo nascimento? Se você morrer hoje, nesse dia, você tem certeza que vai se encontrar com teu Deus? Então essa é uma pergunta que você deve responder no seu coração e diante do Senhor e não ter nenhuma dúvida. Então, mais para frente, hoje nesse estudo nós vamos saber como ter a certeza plena da salvação. E uma outra coisa que a mídia tem lançado, ou seja, as catástrofes e as tragédias, elas ocorrem num sentido negativo, porque nós somos bombardeados pelas notícias ruins, que a nossa mente ela fica cauterizada. E com isso, nós ficamos muito insensíveis com relação a tudo isso. Por exemplo, algum tempo atrás eu fui pego diante do aparelho da televisão, comendo ali um lanche, tomando um refrigerante, vendo ali, enquanto a imprensa notificava uma tragédia, que um carro-bomba entrou lá em um prédio e matou 30 pessoas. E eu pude perceber que, diante daquela tragédia, eu fiquei tão insensível que como que se fosse uma notícia comum para mim. Mas 30 pessoas morreram. Agora, qual deve ser a atitude de um filho de Deus diante de tantas tragédias, calamidades, assassinatos, catástrofes? Qual deve ser a nossa atitude com relação diante disso? Primeiro, que nós não devemos temer. Nós sempre devemos saber, ter na nossa mente, que Deus, Ele está no controle de todas as coisas. A palavra de Deus ela é muito clara: não temas, que eu te ajudo. Então, bem no início desse versículo, a palavra de Deus, a maravilhosa palavra de Deus começa dizendo: porque eu, o Senhor teu Deus, olha que expressão linda, eu, o Senhor teu Deus, eu te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Que palavra segura, não é verdade, meus queridos? Então, eu creio que a maioria de nós sabe que nós fomos criados para amar e temer a Deus. E que nós devemos ter a nossa Bíblia e orar ao Senhor, pedindo para conhecê-lo melhor. Que nós temos o dever de adorá-lo com nossa vida. Mas por essas coisas, em prática, é um grande desafio para cada um de nós. Porque o diabo, inimigo das nossas almas, ele sempre vai colocar obstáculos para que nós cheguemos até a palavra de Deus, para que nós abramos a Bíblia e desfrutamos e nos alimentamos ali das suas verdades. Agora, muitas vezes nós ficamos como que confusos quando nós encontramos dificuldades para amar o Senhor. Não deveria ser fácil amar um Deus assim tão maravilhoso, tão grande, tão precioso? Agora, quando nós amamos o Senhor por achar que temos de amá-lo, em vez de fazê-lo de maneira sincera, do fundo de nosso ser, então significa que nos esquecemos de quem Ele é. E a nossa amnésia, meus irmãos, esta está a cada dia se manifestando mais uma vez. Nós não podemos tirar isso da nossa mente, que Deus está no controle de todas as coisas. Então, tudo para nós é muito claro, com exceção de Deus. Você já percebeu? Deus sempre existiu desde antes da criação da terra, do universo ou mesmo dos anjos. E Deus existe além do tempo, e como nossa vida ela está inserida no tempo, não há nenhuma maneira de um dia
nós assimilarmos esse conceito em sua totalidade. Queridos irmãos, não ser capaz de entender Deus plenamente é um pensamento um tanto frustrante, mas é ridículo achar que temos o direito de limitar o Senhor a algo que sejamos capazes de compreender. Nós nunca vamos compreender Deus na sua totalidade, porque Deus é infinito e tem muitas pessoas querendo entender, compreender Deus, dissecar Deus, nunca vai conseguir. É por isso que lá no céu não vai haver monotonia, porque o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é um Deus infinito e Ele está em todos os lugares. Agora você para e pensa como é bom, como é segurança para nós não temer e saber que Ele está no controle de todas as coisas. Ele tem o controle da nossa vida, do nosso sono. Ele tem o controle do sol, da lua, das estrelas, do mar, das águas. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus que cuida do fio de cabelo da nossa cabeça. Cada um deles estão todos contados. E se cair um fio de cabelo da minha e da sua cabeça, a Bíblia diz que Deus, Ele dá baixa em sua contabilidade. Agora vocês imaginam este Deus grande, este Deus tremendo que se preocupa com um fio de cabelo da nossa cabeça? É um Deus que verdadeiramente tem cuidado de nós. Às vezes, nós somos acometidos de ansiedade. E a ansiedade é o mal do século, não é verdade? E tem muitas pessoas em leitos hospitalares, ali em decorrência de muitas doenças internas, doenças provocadas pela ansiedade. Uma pessoa que não tem a vida de Cristo, ela vai ter muitos problemas em sua vida. Ela vai morrer cedo, ela vai ser uma pessoa ansiosa por natureza, e por natureza todo ser humano é ansioso, não é verdade? E a ansiedade, ela provoca um estrago terrível no organismo das pessoas. Ela provoca ali úlcera nervosa, úlcera gástrica, doenças psicossomáticas. Então é uma série de coisas. E o nosso organismo, amados, ele não está preparado para suportar tanta ansiedade. Imagina só aquela ansiedade interna, aquela coisa começa a corroer, comer. Você já parou para pensar e mensurar, fazer uma medição da espessura da veia onde corre o nosso sangue? Você já parou para quantos milímetros ela possui? Ela é muito fina. Então, quando a pessoa ela fica ansiosa, o que acontece? O coração começa a bombardear o sangue mais rapidamente, e é um perigo muito grande de uma pessoa ter um aneurisma cerebral, de ter um derrame, de ter um infarto. Tem pessoas que... Por que um infarto acontece? Primeiramente que as veias ali, elas são entupidas pelas gorduras, e com isso uma pessoa ela fica... tem uma emoção muito forte, o coração começa a bombear o sangue ele não tem aquela passagem porque ele é obstruído, aí a pessoa acaba tendo um infarto fulminante, não é verdade? Mas para aqueles que verdadeiramente creram no Senhor Jesus Cristo, que Cristo é a sua vida, significa que o Todo-Poderoso, aquele que criou terra, céus e mar, que criou todo este universo, Ele habita dentro de cada um de nós. Olha que coisa maravilhosa. A palavra fala: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então creia nesta verdade da palavra de Deus, que Cristo vive dentro de você. E esse que vive dentro é o Todo-Poderoso. Então, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, para você que é ansioso, você que é um filho de Deus, não tem mais o porquê ficar ansioso, ficar ansiosa. Então, lança sobre o Senhor. A Bíblia diz assim: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa. Na expressão do Salmo 23, verso 1, o Senhor é meu pastor, nada me faltará.
Então, queridos, que coisa linda este versículo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Que coisa linda isso. E os seres humanos, eles nunca se dão conta ou se convencem de sua insignificância enquanto eles não são confrontados com a majestade de Deus, com a grandeza de Deus. O nosso Deus é grande. A palavra fala no Salmo 135, versículos 5 e 6, ela diz assim: porque eu sei que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Olha que coisa maravilhosa, porque eu sei que o Senhor é grande. Oh, meus irmãos, Ele é grande e Ele está no controle de todas as coisas. Então, cada veia que está em nosso corpo, o Senhor tem o controle absoluto delas. Ele tem o controle da saúde, da vida dos nossos pais. O Senhor tem o controle em suas mãos das nossas atividades, do nosso trabalho. E para aqueles que são filhos de Deus, o Salmo 1 fala que tudo aquilo que nós fizermos será bem sucedido, porque o Senhor, a Bíblia diz que Ele vai adiante de nós, e o Senhor de Israel vai à nossa retaguarda. Ele vai na frente e também Ele é quem guarda a nossa retaguarda. Então isso é maravilhoso. Ele tem o controle de todas as coisas. Por isso, não temas. O que você pode temer se o Senhor, Ele é a tua força? Ele tem o controle de todas as coisas. Não tenho o que temer, porque Ele é Deus. Ele que controla absolutamente todo este universo. Isso é tão precioso, irmãos. Então, que Deus, né, pouco raquítico, pequeno, né, pequeno e desenvolvido e também insignificante, seria esse que não teria o controle de todas as coisas. Agora, se a minha mente tem o tamanho de uma latinha de refrigerante e Deus tem a dimensão de todos os oceanos juntos, seria uma estupidez de minha parte dizer que Ele se limita à capacidade de água que cabe dentro de minha latinha. Deus, Ele é muito maior, Ele está infinitamente além da nossa vida limitada pelo tempo, tão dependente do ar e alimento e sono. Nós somos tão fragilizados que nós dependemos dEle para respirar este ar tão gostoso, do alimento e também do sono. Como é bom, né, queridos, você poder chegar à noite no seu quarto, ali colocar a face no travesseiro e dormir gostoso. Por quê? Porque só o Senhor nos faz repousar com segurança. E o alimento, Ele tem nos alimentado. Tem tantas pessoas que atualmente têm sofrido e tanto com esses dias maus. Tem muitas pessoas, inclusive pessoas que são filhos e filhas de Deus, preocupadas com esses dias maus, porque cada dia que passa está subindo o combustível, está subindo os alimentos, mas lembre-se de uma coisa: a nossa suficiência, a nossa provisão não vem de homens, mas vem do Senhor. Nesses dias maus, a Bíblia diz, lá no Salmo 37, no versículo 19, olha que versículo interessante, porque tem muitas pessoas que, nesses dias maus, elas têm medo, talvez, de perder um trabalho e de serem envergonhadas, e talvez até de passar fome. Mas se Deus cuida do pardal, cuida dos animais, cuida dos lírios que não trabalham nem fio, contudo o Senhor dá alimento para eles, dá o sereno da noite, para os passarinhos, Deus alimenta esses passarinhos, todos eles. O cuidado de Deus é muito grande. Agora imagina comigo e com você que cremos no Senhor, que somos filhos do nosso Deus e Pai. Então, se você de fato nasceu de novo, se você tem a vida de Cristo, este Deus grande, Ele é teu Pai. E Pai, Ele cuida dos seus filhos. Deus é amor, Deus é misericordioso, Deus é compassivo, Deus é bom. Então lá no Salmo 37, no versículo 19, a Bíblia diz assim: não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão.
Olha que coisa maravilhosa. É promessa de Deus na sua palavra, dizendo que nos dias do mal não serão envergonhados. Por quê que nós não seremos envergonhados? Porque Cristo é a nossa vida. O nome dele está em nós. O Filho de Deus está em nós. E você acha que Deus iria permitir que o seu nome em nós seria envergonhado? Claro que não. Ele fala aqui na parte B do versículo 19. E nos dias da fome se fartarão. Nos dias da fome se fartarão, né? Então nós não podemos temer, porque Ele está no controle de todas as coisas. E Ele diz assim para mim e para você, olha, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel. Por que Ele fala povozinho? Porque diante da grandeza dele, lógico que nós somos um povozinho. E a palavra fala que Ele tem nos gravado na palma da sua mão. Que maravilha, meus irmãos. O Senhor tem nos gravado na palma da mão dele. Isso é maravilhoso. Então, nós podemos descansar nesse Deus tremendo, nesse Deus maravilhoso. Olha, irmãos, o nosso Deus, Ele tem o controle absoluto de tudo. Por isso, Ele sabe de todas as coisas. Eu sei que você talvez não se sente aí intimidado diante deste tão grande pensamento, que Ele está em todos os lugares, que Ele pode todas as coisas. Então, cada um de nós, em maior ou menor grau, nós consegue enganar os amigos e a família no que concerne a quem realmente somos. Mas é impossível fazer a mesma coisa com Deus. Por quê? Porque Ele conhece cada pessoa de maneira profunda e específica. Ele conhece os nossos pensamentos antes mesmo que eles cheguem à nossa mente. E nossas ações, que as pratiquemos, sejam o simples ato de deitar, de sentar, as nossas ações, antes que as praticamos, Ele conhece tudo. Então, seja qualquer coisa que nós fazemos, qualquer movimento que nós façamos, Ele conhece tudo. Tudo, absolutamente tudo. E Deus, Ele sabe quem somos e quais são as nossas tendências. Por isso que nós não podemos fugir da presença dEle. Mesmo que quiséssemos, não conseguiríamos. Por quê? Tem uma expressão no Salmo 139, o versículo 7 e 8, que diz o seguinte. Salmo 139, o versículo 7 e 8 diz assim a palavra de Deus. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Então, amados, para onde? Para onde fugirei? Ou para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde? Não tem jeito. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Certa vez, eu ouvi de um pastor que a igreja é formada por, no mínimo, 3 grupos. Os que fazem acontecer, os que esperam acontecer e os que torcem para que nada aconteça. Mas Deus está no controle de todas as coisas e é Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, diante de tudo isso, nós temos que ter um coração agradecido. Como é bom saber que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, se você quiser fugir da presença de Deus, o diabo te empresta tanto as esporas como o cavalo. Se você quiser fugir, sumir da presença de Deus, mas mesmo assim é um puro engano, porque Deus, a palavra fala que Ele está com seus olhos abertos, Ele consegue ver todos os homens. Tudo aquilo que nós fazemos, Deus está no controle, Deus está vendo. Aquelas coisas ocultas, aquilo que você faz quando você está sozinho, os teus pensamentos. A palavra fala que tudo aquilo que surge à nossa mente, Ele já conhece. Ezequiel 11, verso 5. Lá está escrito que tudo aquilo que surge em nossa mente, o Senhor já conhece tudo. Então nós temos que temer este Deus. Agora, se Cristo é a sua vida, meus irmãos,
O Santo de Deus habita dentro de cada um daquele que creu na sua inclusão, ou seja, na sua morte e na sua ressurreição com Cristo. Então, amados, não adianta você se fazer de avestruz, que ele está em todos os lugares. Ele conhece toda coisa. Aqui, nesse salmo, no caso de Davi, o conhecimento de Deus o impedia a adoração. Por quê? Porque ele encarava esse conhecimento como algo maravilhoso e muito significativo. Então é sinal de sensatez, eu e você, entendermos que esse mesmo Deus é eterno e santo, o Criador de bilhões de galáxias e de milhares de espécies de árvores na floresta tropical. Esse é o Deus que dedica tempo para conhecer todos os pequenos detalhes a respeito de cada pessoa. E ele não era obrigado a nos conhecer assim tão bem, mas foi essa escolha que ele fez. Por isso que lá em Provérbios capítulo 15, verso 3, e Jeremias 23, verso 24, eu vou ler aqui esses dois versículos juntos que diz assim, ó. Primeiro Provérbios 15, verso 3, e já em seguida Jeremias 23, o verso 24, bem no início do versículo ali, que diz o seguinte: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Percebe aqui? Então, amados, os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, por favor, não se esqueça disso. Tudo aquilo que você faz, o Senhor está vendo. E um dia, quando o seu coraçãozinho parar de bater, você vai morrer. E você será apresentado diante de Deus para prestar contas. Sabe por quê? Dá uma olhada aí na sua Bíblia, em Hebreus, no capítulo 4. Hebreus 4, versículo 13, que diz assim. Presta atenção aqui nesse texto. Hebreus 4, verso 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então, a palavra é muito clara aqui. Não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Não perca isso de vista, meu querido irmão, minha querida irmã. Um dia você vai estar na presença de Deus para prestar contas de tudo aquilo que você fez nesta terra. E como tem sido a sua vida no dia a dia, quando ninguém está vendo, diante do Senhor. Você tem vivido em santidade ou você tem vivido em pecado? Porque se você vive em pecado, a palavra de Deus diz que, lá em 1 João 3,8, que você não é filho de Deus, mas filho ou filha do diabo. 1 João capítulo 3, verso 8, a Bíblia diz assim: quem comete pecado é do diabo. Quem comete pecado é do diabo. Então está escrito lá claramente, não tem como nós fazermos de enganados. Se você não conhecia, agora você conhece que quem comete pecado é do diabo. Em Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 14, está escrito assim: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Então isso aqui é muito sério. Cristianismo é muito sério. Então nós temos que calcular o preço se de fato quisermos seguir o Senhor. Primeiro que você tem que abominar, odiar a sua vida. Jesus disse para os seus discípulos: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Agora, que vida que é essa? Esta vida é a vida psique, a vida da alma. A vida que nós herdamos dos nossos pais, Adão e Eva. Então, esta vida nós temos que levar à morte. Por isso que Cristo veio, e lá naquela cruz, quando ele foi crucificado, ele nos atraiu a si.
Deus nos colocou em Cristo Jesus, ou seja, colocou o meu e o seu pecado em Cristo. E Ele crucificou a nossa natureza. Romanos capítulo 6, verso 6, a Bíblia diz assim: sabendo isto, que o nosso homem velho foi com Ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Porquanto aquele que está morto, justificado está do pecado. Olha, queridos, então, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons, e ninguém pode ocultar da presença dele. Em qualquer ou melhor esconderijo deste mundo, não tem jeito. Então, se você quiser fazer alguma coisa errada, faça escondido do Senhor. Mas não tem jeito, Ele está em todos os lugares. Estou lembrando de uma história muito interessante que diz sobre duas amigas lá no céu, né? Uma pergunta para a outra: como foi que você morreu? Ela disse assim à outra: congelada. Nossa, que horror! Você morreu congelada? Deve ter sido horrível, não é mesmo? Aí ela perguntou assim: mas fala para mim, como que é morrer congelada? Olha, no começo é muito ruim, uma experiência terrível. Primeiro são os arrepios, depois as dores nos dedos, das mãos e dos pés. Então tudo começa ali congelar, vai tudo congelando. Mas depois veio a sonolência e eu perdi a consciência e acabei falecendo. E a outra que morreu congelada perguntou para a outra: e você, como morreu? Eu morri de ataque cardíaco. Eu estava desconfiada que meu marido me traía, e um dia eu cheguei em casa mais cedo, corri até o quarto e ele estava na cama, calmamente ali assistindo a televisão. E desconfiada, eu corri até o porão para ver se encontrava alguma mulher escondida, mas não encontrei ninguém. Eu corri até o segundo andar, mas também não vi ninguém. Subi até o sótão, e ao subir as escadas, esbaforida, tive um ataque cardíaco, aí eu caí morta. A outra respondeu que havia morrido congelada. Oh, que pena! Se você tivesse procurado no freezer, nós duas estaríamos vivas. Nós duas estaríamos vivas. Significa que aquela que morreu congelada por causa que ela chegou em casa mais cedo. Então não tem jeito, amados. E tudo aquilo que nós fazemos, a Bíblia diz que vai ser descoberta. Vai ser descoberto. Igual aquele menino que chegou para o seu pai e falou assim: papai, o senhor sabe escrever no escuro? Eu acho que sim, meu filho, mas por quê? O que é que você quer que eu escreva no escuro? Ó pai, o seu nome em meu boletim. Para ele não ver as notas, né? Queridos, pare e pense um pouquinho. Será que ao invés disso nós não estamos vivendo como se Deus tivesse sido criado apenas para nós, para nos servir, para nos abençoar e para tomar conta das pessoas que nós amamos? Eu quero que você observe esta revelação da palavra de Deus, lá no Salmo 115, verso 3, que diz assim: o nosso Deus está no céu, Ele faz tudo o que quer. Presta atenção. O nosso Deus está no céu, e Ele faz tudo o que Ele quer. Ninguém pode impedir a sua mão. Isaías fala: agindo eu, quem impedirá? E lá em Jó 42, os versículos 1, a Bíblia diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Bem sei que tudo podes. Meus irmãos, o nosso Deus e Pai, Ele pode todas as coisas. Nada e ninguém pode impedir a sua ação. Então, esse Deus e Pai, que tem todo o poder, que está no céu, Ele também habita com o contrito, com o abatido de espírito para nos vivificar. Como pode uma pessoa temer alguma coisa, sabendo que este Deus e Pai, Ele habita em nós, quando cremos em seu Filho Jesus Cristo? Isso é maravilhoso. Agora, não adianta você crer em Deus se você não passou pela cruz, se você não creu em Cristo, se você não entrou por aquela porta. Jesus disse: eu sou a porta.
Quem entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem. Percebe? Então, meus irmãos, Ele pode todas as coisas. E Ele está no céu. E também está em nosso coração. Amados, Ele habita em nós. Então nós não podemos temer absolutamente nada. Tem um Salmo 46 que ele é tão precioso, que ele começa dizendo assim. Salmos 46, o verso 1 que diz assim. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Tem uma outra versão que diz, socorro bem presente nas angústias. Então o Senhor tem o controle das nossas tribulações, das nossas angústias, tem o controle de tudo. Mas tem uma coisa que eu quero te chamar a atenção. Ele começa dizendo assim, Deus é. Então nunca perca isso de vista. Deus é Deus. E esse Deus que é Deus é o meu e é o seu Pai. E nós podemos descansar nele. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, quando você está angustiado, atribulado, com algum problema, tem muitas pessoas que, quando passam por problemas, acham que Deus se esqueceu delas. Não esqueceu, porque nos problemas Deus não é presente. A Bíblia diz aqui que Deus é bem presente. É nos problemas, é nas dificuldades, é nas dores, é nas aflições, é nas angústias que Deus é bem presente. E Ele é Deus. Então, olha só o que diz o versículo 2. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Então, por que não temeremos? Porque Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente nas angústias. Se Deus é o nosso refúgio, o nosso lugar seguro, a ideia aqui de refúgio é o lugar seguro, e a nossa fortaleza, então, como nós podemos temer? Não temeremos, não temeremos. E o versículo 11, a Bíblia diz assim, olha só. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que maravilha, meus irmãos. Que Deus grande, que Deus tremendo, que Deus maravilhoso. Por isso que Ele está no controle de todas as coisas. Das tribulações, das catástrofes, das tragédias. Sabe por que muitas vezes acontecem tantas tragédias? Vocês se lembram daquelas torres gêmeas, lá de 11 de setembro? Já faz aí alguns anos. Mas, algum tempo atrás, perguntaram para a filha de Billy Graham. Ela é uma mulher evangélica, uma mulher cristã, tem a vida de Cristo, uma mulher muito sábia. E um repórter perguntou para ela, olha, se Deus é amor, se Deus tem todo o poder, por que Deus permitiu que aqueles aviões se chocasse com as torres gêmeas e muitas vidas foram ceifadas? Se Deus é amor, por que aconteceu aquilo? Ela respondeu para aquele repórter. Sabe por quê? É porque eles não queriam Deus em suas vidas. Por isso. Lembro de uma menininha que ela saiu do colégio muito triste, chorando, porque ela estava ali expondo para a professora perguntou algo a respeito da criação do mundo. Ela disse que foi Deus quem criou todas as coisas. E a professora disse para ela, não, você tem que acreditar que o mundo ele nasceu de uma evolução, do Big Bang. Foi uma evolução, tudo foi criado através de uma explosão. Ela falou, não, professora, foi Deus quem criou todas as coisas, porque está escrito em sua palavra, no princípio criou Deus os céus, a terra, o mar e tudo que nele existe. Então, aí a professora disse que não, que era pela evolução, que Deus não havia criado nada. E os amiguinhos da classe tirou muito sarro dela, fizeram muitas pilhérias com ela. Ela saiu triste. Quando ela saiu ali do colégio, uma adolescente de 12 anos, ela estava conversando com seu pai do céu e falou, papai, olha só, papai, eu tentei falar para eles, mostrar que a tua palavra é verdade, que o Senhor é criador de todas as coisas, e eles não aceitaram.
Aí diz que Deus falou para ela: eles também não me aceitam naquele colégio, minha filha. Mas não temas, fique com a minha verdade, fique com a minha palavra. Olha, irmãos, o nosso Deus está no céu. Ele faz tudo o que Ele quer. Ele criou todas as coisas. E ainda assim, nós continuamos questionando o Senhor de várias maneiras. Por que o Senhor me criou com este corpo, em vez de me dar aquele? E por que tanta gente no mundo morre de fome? Por que há tantos planetas sem vida espalhados pelo espaço? E por que minha família é tão complicada? E por que o Senhor não se revela de uma maneira mais clara para as pessoas que precisam de sua ajuda, Senhor? A resposta, meus irmãos, a cada uma dessas perguntas é simplesmente esta: porque Ele é Deus. E Ele não pode cuidar de quem não quer ser cuidado por Ele. O Espírito Santo de Deus é um cavalheiro. Ele não arromba a vida de ninguém, não. Ele espera que nós o convidamos para ir até Ele. E o convite dele é para pessoas cansadas. Em Mateus capítulo 11, a partir do verso 28 a 30, está escrito assim: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Oh, meus irmãos, que convite mais lindo! Nós somos tão cansados, com tanta falta de paz, e Ele chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É nele que nós vamos encontrar descanso, porque Ele é o nosso descanso. Então, nunca se esqueça, Ele é Deus. E Ele tem mais do que o direito de nos perguntar por que tantas pessoas estão morrendo de fome. Por que tantas pessoas morrem de fome em nosso Brasil, em nosso país e ao redor do mundo? Por quê? Será que é culpa de Deus? Claro que não, meus irmãos. Se houvesse uma distribuição de renda justa em nosso país, ninguém estaria passando fome. Aqui na nossa cidade, muitas pessoas estão passando fome. Recentemente, eu desci lá em casa, moro num prédio, e fui levar um lixo. Eu percebi que um catador ali de lixo estava movendo ali um saco de lixo, e ele achou um pedaço de pão e comeu aquele pão ali. Aquele pão sujo, aquele pão cheio de bactérias. Por quê? Por quê? Por que isso? Será que a culpa é de Deus? Deus proveu essa terra maravilhosa para todos. Para todos. É que o homem é muito egoísta, é meu. Quanto mais ele tem, mais ele quer. E ele não consegue distribuir nada com ninguém. Por isso que quando aquele jovem rico chegou para o Senhor, perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Depois, no final, Jesus disse o seguinte: ele havia respondido todas as perguntas de Cristo, sabiamente, os mandamentos, mas Jesus falou o seguinte: ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Ele, porém, a Bíblia diz que ele se retirou triste, porque ele possuía, era dono de muitas propriedades. E Jesus falou: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o coração dele está na riqueza e não no Senhor. E onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, o nosso tesouro é Cristo. Tem que ser Cristo. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, a Bíblia diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Temos este tesouro. O vaso de barro é eu e você. O tesouro é Cristo. Ah, meus irmãos, como nós precisamos conhecer este tesouro, este Cristo maravilhoso que habita dentro de cada um de nós. Então, é Ele sim que tem o direito de nos perguntar por que está havendo tanta fome nessa terra. A resposta nós teríamos que dar era o seguinte: porque nós somos egoístas. Porque quanto mais nós temos, mais nós queremos. E por mais que queiramos reivindicar de Deus explicações a respeito de sua pessoa e de sua criação,
não temos nenhuma condição de exigir que ele preste contas a nós. Sabe por quê? Tem um texto lá em Daniel, capítulo 4, verso 35, que a Bíblia diz assim: todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Não tem como. Queridos, tão grande é o poder de Deus que ele não pode fazer nada daquilo que ele não queira fazer. Ele pode fazer todas as coisas. Ele é tão grande, é tão poderoso, que na mão dele, na mão do nosso Deus, caos é matéria-prima para a beleza. Lembra lá no princípio? A terra era sem forma e vazia. Então era um caos. Mas um caos na mão de Deus é matéria-prima para ele criar as suas belezas. Olha para este sol, ele que fez. Olha para este mundo, Deus criou todas as coisas. Você tem olhado as árvores, você tem olhado os passarinhos voando. Tudo isso foi Deus quem fez e deu ao homem sabedoria para que ele criasse todas as coisas também. Olha, irmãos, você que me ouve nesta manhã, você é capaz de adorar um Deus que não é obrigado a dar explicações a respeito de seus atos? Você é capaz disso? Será que não é arrogância de nossa parte pensar que Deus nos deve satisfações? E você acredita mesmo que, em comparação com Deus, todas as pessoas da terra são como nada, incluindo você? Olha, Deus é justo. Uma definição de justiça é recompensa ou castigo em razão de merecimento. Se alguém nos perguntasse o que merecemos, acabaríamos com tantas respostas diferentes quanto as pessoas que respondessem. Mas isso aqui, meus irmãos, isso aqui são respostas diferentes quanto aquelas pessoas perguntam a respeito de Deus. Entende? Olha, ninguém vai conhecer a Deus na sua totalidade. Lembro do Santo Agostinho? Uma vez uma pessoa, formado, graduado, um doutor em teologia, chegou para Agostinho, que andava em farrapos, lá na beira do mar. Ele falou assim: Agostinho, mas explica para mim uma coisa, eu quero saber de uma coisa. Eu que fiz faculdade, eu fiz mestrado e doutorado em teologia, a minha dicção é excelente. Eu sou formado, eu tenho tudo, eu falo muito bem, 1000 vezes melhor que você. E por que as pessoas procuram te ouvir e não a mim? Explica para mim. Agostinho fez um buraco na areia ali com o seu dedo e disse o seguinte: você conseguiria colocar todo o oceano dentro deste buraco? Ele disse: não. Então, eu não posso explicar isso. Se Deus escolheu uma pessoa mais infeliz do mundo, mais desgraçada do mundo, mais pecador do mundo, para revelar a sua graça, quem sou eu para responder essa pergunta? Quem sou eu para tentar limitar a Deus? Não tem jeito. Deus é infinito, Deus é grande, Deus está acima de tudo e de todos, e por isso Ele tem o controle de todas as coisas. Agora é bom para mim e para você saber que Ele é o nosso Pai. Pai nosso que estás nos céus. E o nosso Pai cuida de nós. Como é bom, como eu me sinto seguro nos braços desse Deus. Você sabia que o meu Pai, o teu Pai, se você crê no Senhor, Ele carrega você nos braços? Você sabia, queridos? Por favor, abra sua Bíblia lá em Isaías, capítulo 46. Isaías 46. Vamos ler aqui os versículos 3 e 4. Olha que texto lindo da palavra de Deus. Isaías capítulo 46, verso 3 e 4, que diz assim: ouve-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Até a vossa velhice, eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito. Levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei.
O nosso Deus, que é grande, o nosso Pai, Ele nos carrega em seus braços. E até as cãs. As cãs aqui significam os cabelos brancos, né? Cãs é cabelo branco. Então, até as cãs, Ele vai ser o mesmo. Ele vai nos carregar. Sempre nos carregou. Imagina só nas horas tão difíceis, por problemas que a gente passa, que parece que nós ficamos perplexos. Não temas, Deus ele está no controle, Ele está te carregando em seus braços. Ah, meus irmãos, isso deve trazer para mim e para você muita segurança, mas nós só vamos ter segurança se crermos neste Deus que pode todas as coisas. Agora, se você não crê, você vai ter muita depressão, você vai ter muita ansiedade, você vai sofrer bastante, mas Ele está no controle de todas as coisas. Não perca isso de vista, amados. E uma outra coisa, isso não depende de nós, principalmente porque ninguém é suficientemente bom e nem poderoso. Agora, Deus, Ele é o único ser realmente bom. E é Ele quem estabelece os padrões de bondade para mim e para você. E por odiar o pecado, Ele tem de castigar os pecadores. Talvez não seja um padrão dos mais simpáticos para nós, né? Mas sejamos francos. Quem é dono do universo, ele tem a prerrogativa de estabelecer o padrão que bem entender. Ele é Deus e não é homem. Ele é Deus. Então, ele faz tudo aquilo que ele quer. Tá certo? Então, é preciso, da nossa parte, muito esforço para compreender o ódio total que Deus sente em relação ao pecado. Nós inventamos desculpas assim, né? Sim, eu sou uma pessoa meio orgulhosa de vez em quando, mas todo mundo tem alguma dificuldade para controlar o orgulho. Olha aqui, meus queridos irmãos. Nem eu, nem você, nós temos permissão para determinar até que ponto Deus pode ou não detestar o pecado. Ele pode odiar e Ele pode castigar o pecado tão severamente quanto a justiça divina exigir. Ele vai castigar o pecado. Mas tem uma coisa maravilhosa. Queridos, Ele enviou seu Filho Jesus Cristo para que em seu Filho Jesus Cristo Ele castigasse o meu e o seu pecado. Ele odeia este pecado, mas Ele ama o pecador. Talvez você que está me ouvindo seja uma mãe, talvez você tenha um filhinho, uma filhinha, talvez o seu filhinho ele tenha um câncer. Você que é mãe não vai odiar, você não vai odiar o seu filho, mas você vai odiar a sua doença, que é o câncer. Nós não odiamos os homossexuais, nós odiamos esta doença que habita neles, a sua sexualidade, que é pecado, que é indiferente contra Deus. Percebe? Nós amamos porque os homossexuais são pessoas e nós amamos eles, assim como qualquer outra pessoa, porque Deus ama. Se Cristo é minha vida, Ele ama através de mim, porque se dependesse de mim, eu não amaria ninguém. Mas o amor de Deus é derramado em meu coração, em seu coração, se você crer. Para quê? Para você amar, para você não fazer acepção de pessoas. Então, a palavra fala lá em Provérbios, capítulo 8, verso 13, ela diz o seguinte: temer o Senhor Deus é odiar o mal, e eu odeio o orgulho e a falta de modéstia, os maus caminhos e as palavras falsas. Esse mau caminho aqui é todo aquele que não está em Cristo, que é caminho de morte. Cristo, Ele é o caminho de vida, e todos os outros são caminhos de morte. Se Cristo é o caminho, se você estiver tomando uma outra estrada, a outra estrada ou outro caminho que não é Cristo, é caminho de morte. Porque Ele disse lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê ao Pai senão por mim. Então, amados, Deus ele castigou o seu Filho Jesus Cristo lá naquela cruz. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 53, versículo 5. Isaías 53, verso 5, a Bíblia diz assim, presta atenção na leitura do texto. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, presta atenção. Deus, ele odeia o pecado. E ele tem que castigar
tem que castigar o pecador por causa do pecado, mas ele enviou seu Filho Jesus Cristo e castigou o meu e o seu pecado na cruz em seu Filho. Jesus, ele teve que passar e suportar o meu e o seu castigo. Olha que Deus maravilhoso. Agora, para você ser liberto do seu pecado, você tem que crer que você está morto com Cristo, que você está crucificado com Cristo e que vive não mais você, mas Cristo em você. Você está em Cristo e Cristo está em você. E a partir daí que ele vai assumir o controle total e real da sua vida. É a partir daí, irmãos. Por favor, não perca isso de vista. Entregue-se ao Senhor. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. Ele vai fazer tudo, absolutamente tudo. Então, não temas. Deus está no controle. Queridos, Deus está no controle. Então, não perca isso de vista, não. Chegamos ao final de mais um programa Mensagem da Cruz. Até o próximo programa, né? De segunda a sábado nós estamos aí trazendo uma mensagem de fé, de amor, de esperança para abençoar a sua vida, ok? Deus te abençoe, Deus te guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos guardados no nome do Pai. Amém. O que eu faço é para ti, Senhor. A tua presença é o meu prazer, Deus. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti e que diminua eu, para que tu cresças, Senhor, mais e mais. Se você deseja maiores informações sobre esta mensagem, ligue para o telefone 3215 7508, 3215 7508, ou então faça-nos uma visita e participe de uma de nossas reuniões. Atenção para os dias e os horários das reuniões, todas as quintas-feiras às 20 horas e aos domingos às 9 horas da manhã e às 19 horas. Igreja Batista Palavra da Cruz, Rua Jequitibá 244, Vila Ideal, próximo ao estádio do Teixeirão. Bom dia a todos, graça e paz. Só teus olhos me